Fala galera do sétimo ano, bom dia a todos, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de Geografia, ainda abordando a Amazônia, porém falaremos de 3 temas específicos que vão tratar da hidrografia, do clima e da vegetação. Então, a Amazônia como um todo vai se tratar, como falamos de aulas anteriores, de um importante bioma, de um importante ecossistema que vai abranger uma vasta porção do território da região norte, pegando ali partes do estado do Maranhão ao nordeste, assim como também parcelas ali do estado do Mato Grosso, né? E o Tocantins na região centro-oeste e região norte, respectivamente. Ok, pessoal? Porém, quando falamos da Amazônia, nós temos aí uma importante característica que vai determinar o local como um todo, que é a sua hidrografia, ou seja, o conjunto de rios que vão abastecer aquela região de acordo com o relevo e as regiões que esses rios vão atravessar. Então, as bacias hidrográficas, né, que vão captar as águas no rio principal, né, a partir dos seus afluentes, né, ela vai ser uma vasta rede hidrográfica, aliás, a maior rede hidrográfica do planeta, e devido a essas características aí, somando-se também aos elevados índices pluviométricos, né, em que ocorrem em grande abundância, em grande quantidade, essas chuvas vão possibilitar um grande armazenamento de água e, consequentemente, uma grande descarga fluvial, digamos assim. Chegamos a falar isso no vídeo anterior, ok, pessoal? Porém, as bacias hidrográficas da região amazônica, elas são, dentre outras coisas, fundamentais, não apenas para garantia do ecossistema, né, dos recursos naturais que são encontrados em grande abundância na região, a partir das atividades extrativistas, como também para o desenvolvimento e o modo de vida da população local. Entre elas, podemos destacar a geração de energia hidrelétrica, né, que falamos em aulas anteriores, e as suas principais usinas hidrelétricas, ainda que o relevo da região norte como um todo, da Amazônia, não seja um relevo tão propício à geração de energia devido às altitudes mais baixas, né, somando-se também as características de um relevo plano. Entretanto, a geração de energia na região ela é muito significativa para o norte e o nordeste do Brasil. Sem contar também que as características do relevo amazônico vão favorecer, dentre outras coisas, a chamada navegação fluvial. Então, os rios amazônicos eles possuem um potencial, sobretudo, para a sua navegabilidade, que levar em consideração as características do clima da região amazônica, já que a região ela é caracterizada principalmente por elevadas temperaturas ao longo do ano, né? É um clima quente e úmido, devido à proximidade da região em relação à linha do Equador, né? A linha do Equador, região que recebe a maior incidência dos raios solares, fazendo dessa região, evidentemente, uma região muito quente, né? Devido à sua localização geográfica e devido aos fatores climatobotânicos, né? O índice pluviométrico, a vegetação da região, a grande evapotranspiração daquela região vai assegurar, dentre outras coisas, um elevado índice pluviométrico da região, tornando aquele clima quente devido à sua localização geográfica e um clima úmido devido às grandes incidências de chuvas na região. Os climas que vão marcar a Amazônia, basicamente, é o clima equatorial, né, e as suas variantes, né? Equatorial porque ele está situado na região equatorial do planeta, próxima à linha do Equador. Então ele pode variar para um clima equatorial úmido e semiúmido. E essas diferenças vão se dar justamente pela incidência de chuvas na região. O clima tropical úmido ele está relacionado à sua localização geográfica numa região mais a pouquinho mais afastada, digamos assim, do Equador, né? Ainda na zona intertropical, porém, ela vai reunir características de um clima menos úmido, grande incidência de chuvas na região, numa determinada época do ano, entretanto, né? Não é ao longo do ano como o clima equatorial, contudo, o clima tropical ele também vai reunir, dentre outras coisas, uma característica de ser um clima quente e úmido, principalmente no verão. As vegetações da Amazônia são de grande importância para a região, né? A sua manutenção é de grande importância, não apenas pelo fato da região amazônica abrigar uma grande biodiversidade na sua fauna e na sua flora, como também as características
podem estar associadas também pela ocupação do ser humano, né, ao longo do tempo, principalmente no Brasil a partir dos anos de 1960 e a expansão da fronteira agrícola, como falamos em aulas anteriores. Então, as principais vegetações da região amazônica, que não é apenas a floresta amazônica, se dá aí dentre essas regiões. O Cerrado brasileiro, a região dos Campos, né, que são regiões de pequenas vegetações, árvores de pequeno porte, né, vegetação rasteira, né, assim como também o Cerrado, que é caracterizado por vegetação rasteira e árvores retorcidas. Certo, pessoal? Temos ainda as chamadas Mata dos Cocais, que é uma região, uma vegetação de transição entre a floresta amazônica e o sertão nordestino. Essa vegetação é típica do estado do Maranhão e uma pequena parcela do estado do Piauí. Certo, turma? Temos ainda as chamadas vegetações litorâneas, que o próprio nome já diz, elas são marcadas principalmente nas regiões litorâneas, né, que tem saída para o mar. E por último temos o principal bioma da região, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica, por sua vez, ela terá 3 subdivisões de acordo com as características do relevo dessa região. Então temos a chamada mata de terra firme, né, a região que vai abrigar a floresta amazônica numa região de uma altitude um pouco mais elevada em relação ao restante do relevo, e o que vai marcar essa região é o fato dela não ser alagada ao longo do ano, né? Ou seja, é uma região que vai manter o seu extrato arbóreo, né? As árvores de grande porte, e ao mesmo tempo é um solo que não encharca, né? É um solo que sempre vai se manter estável. A segunda região é a região chamada de Mata de Várzea. É uma região que ao longo do ano, né, em determinadas estações do ano em que ocorre um índice maior de chuvas, ela vai alagar. Em outras épocas que o clima está mais seco, essa mata, né, esse solo, ele vai secar, mantendo a sua estabilidade. E por último temos a chamada Mata de Igapó, que ao longo do ano, né, ela vai estar sempre alagada, chamada floresta alagada. Então, a característica principal desse solo é um solo que vai estar sempre recoberto de água devido às características do relevo, que é um relevo mais baixo, né? E, ao mesmo tempo, o elevado índice pluviométrico vai fazer com que essa região esteja sempre alagada. Certo, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Grande abraço a todos e até lá.